E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Evation. Estamos aqui continuando nosso curso de como operar na Bolsa de Valores. Galera, vocês sabiam que é possível ganhar muito dinheiro fazendo operações day trade? Sabiam que com apenas R$ 500 você pode começar nessa profissão? Pois é possível, porém não é simples e é necessário muito estudo, dedicação e disciplina. Se você quer saber como funciona esse mundo do day trade, vem comigo que eu te explico tudo nessa aula. Nessa terceira aula do nosso curso, falaremos o que é day trade, swing trade, as principais diferenças entre eles, como funcionam e depois vamos estar falando sobre os requisitos e taxas para operar em cada modalidade. Então, se você não quer perder nada desse curso e quer saber como você pode ganhar dinheiro com muito estudo e muita dedicação, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, ativa o sino aqui embaixo para ativar as notificações e não perder nenhuma aula. Compartilha com os amigos. Estamos terminando a parte teórica do curso e em breve vamos começar os exemplos práticos com estratégias operacionais. Sendo assim, então, galera, vamos para a aula. Uau, uau. Day trade. Day trade é uma modalidade operacional dentro da bolsa de valores que é muito complexa, com operações avançadas que são utilizadas por analistas experientes e com perfil arrojado, pois essa modalidade é de altíssimo risco. Assim como você pode ficar rico em um dia, você pode perder tudo em um piscar de olhos. Portanto, não se iluda, é necessário muito estudo, dedicação, planejamento, ter tolerância ao risco, disciplina, paciência e muito tempo de estudo. Basicamente, operações day trade são compra um ativo e depois vender um ativo no mesmo dia, ou vender um ativo e depois comprar no mesmo dia. O objetivo é ganhar com rápidas variações do mercado. Para realizar as operações, é necessário ter conhecimento de uma das três técnicas ou de todas elas, que são tape reading, análise técnica e análise fundamentalista. Vantagens do day trade: possibilidade de ganhar muito dinheiro devido à utilização da alavancagem, poder trabalhar de casa, online, em qualquer lugar do mundo, desde que tenha conexão à internet e os equipamentos necessários para isso. Hoje em dia, é possível realizar operações pelo celular, mas eu não recomendo, pois são muitas informações que devem ser avaliadas ao mesmo tempo, o que é complicado utilizando apenas um celular. É possível escolher o seu horário de trabalho. Os mercados futuros abrem às 9 da manhã, já as ações abrem às 10 da manhã, né? E fecham aí entre 5 e 6 horas, dependendo da época do ano. Vamos falar agora sobre as desvantagens de estar operando day trade. A maior delas é perder muito dinheiro rapidamente. É necessário estar sempre atento ao que está acontecendo na tela e acompanhando o mercado para identificar as oportunidades e pontos de entrada e saída. Ou seja, se você tem pouco tempo, essa é uma atividade que não é recomendada para você. Não é recomendado também a pessoas que trabalham meio período ou para operar durante o seu trabalho, pois o mercado exige muita atenção devido às suas rápidas oscilações, além da necessidade de tempo de estudos, treinos em conta demos, testes, simulações, aperfeiçoamento de técnicas, até você pegar experiências nas técnicas para poder operar no mercado real. Galera, agora nós vamos estar falando um pouquinho das rotinas de um trader, né? Primeiramente, ele tem que ler notícias, conferir as agendas de eventos econômicos, entender o momento macroeconômico no país e no mundo e ficar atento aí às divulgação dos principais dados econômicos.
ter acesso a uma plataforma e estar de olho como está funcionando cada ativo dentro da sua estratégia operacional, definir uma lista de ativos no qual sua estratégia operacional funciona de acordo com o seu perfil e também está sempre revisando os erros cometidos para não serem repetidos. Está fazendo gerenciamento de risco de forma a não sair do planejamento e está sempre buscando estudar e evoluir. Mais à frente, teremos uma aula prática de como funciona o dia de um day trader, como realizar um planejamento que seja adequado ao seu perfil, tá? Bom, falando agora um pouco do conceito de alavancagem. A alavancagem é um limite disponibilizado pela corretora que te possibilita operar a descoberto, sendo então possível operar um capital 25 vezes maior que o seu. Por isso que eu disse para vocês que é possível ganhar muito dinheiro com apenas R$ 500 na conta. Porém, a pergunta que fica agora é: como que se faz isso? É o que nós vamos estar explicando ao longo desta aula e de todo esse curso. Agora vamos estar falando sobre swing trade. Essa é uma estratégia de negociação especulativa nos mercados financeiros. As operações são mais simples do que as de day trade, porém, ainda existe um conhecimento médio sobre o mercado para serem realizadas. Ela é a modalidade mais utilizada pelos analistas e investidores. Abrange as técnicas de buy and hold e a filosofia de Warren Buffett, que estaremos explicando futuramente no canal. Essa modalidade é sensível à crise, porém é mais segura do que as operações de day trade. Por isso, essa acaba sendo a minha modalidade preferida. Ela é recomendada para investidores que querem começar a investir de forma mais arrojada. As operações de swing trade são operações mais longas. São operações onde um ativo negociável é mantido por um ou mais dias, meses ou até mesmo anos, em um esforço de lucrar com as mudanças de preço. As principais diferenças de swing trade para day trade é que as operações duram mais que um pregão, ou seja, não abrem e fecham no mesmo dia. E também não existe a alavancagem. Para comprar um ativo, é necessário ter o valor total do ativo para realizar a operação. Temos a possibilidade de entrar vendendo num ativo, porém, essa é uma operação mais complexa e vamos estar falando mais dela em um outro momento, pois é um tipo de operação que exige um conhecimento mais avançado. Para swing trade, utilizamos apenas a análise técnica e análise fundamentalista. Não utilizamos tape reading, pois não é possível aplicar essa técnica nessa modalidade. Você vai estar entendendo melhor quando chegarmos na aula sobre tape reading. Vantagens: essa modalidade demanda menos tempo. Não é necessário ficar olhando a tela a todo momento para realizar uma entrada como no day trade. Tem a possibilidade de bons ganhos, porém menores do que em day trade, já que essa modalidade não operamos alavancado. O risco é menor ao se comparar com day trade, sendo a modalidade ideal para quem quer começar em renda variável. Apresenta um risco, porém, com planejamento correto, é possível minimizar esses riscos e estaremos ensinando como fazer isso nesse canal nos próximos vídeos. Desvantagens: sujeito a notícias. Por exemplo, caso você tenha ações da Vale e uma barragem é rompida, o valor da ação pode despencar. E também são investimentos de longo prazo, normalmente demoram para dar lucro. Vamos estar falando agora sobre os requisitos. Para iniciar a operar, é necessário ter uma conta em uma corretora. Temos diversas corretoras disponíveis. Entre no site delas, pesquise quais as vantagens que cada uma oferece. É necessário ter uma plataforma, um software, de acordo com a sua estratégia operacional. Temos algumas plataformas grátis disponibilizadas pelas corretoras e também home brokers. Cabe a você, com os estudos, identificar qual plataforma tem os recursos necessários para a sua estratégia. Ao longo das aulas, vamos utilizar uma plataforma como exemplo para melhor entendimento. Defina uma estratégia operacional. Iremos trazer alguns exemplos operacionais dentro desse curso
e também teremos uma série de aulas completas sobre os melhores setups utilizados para que você possa estudar e testar em conta demos, como vamos mostrar ao longo do curso. É necessário revisar os erros e acertos no diário de operações. Iremos ensinar como fazer isso na aula de gerenciamento de risco com diário de trade. O planejamento do risco é extremamente importante para um trader e teremos uma aula específica sobre esse assunto nas próximas aulas. E por último requisito, temos o saldo em conta, para que você possa realizar as operações de acordo com a sua estratégia. Taxas. Vamos estar falando agora sobre as taxas. Vou estar explicando o que é cada taxa e depois, no fim, dou um exemplo do cálculo para cada modalidade. Taxa de custódia. Muitas corretoras não cobram taxa de custódia. Cabe a você verificar se a corretora que você escolheu cobra ou não essa taxa. A taxa de custódia é uma taxa cobrada mensalmente pelas corretoras para armazenar os títulos ou ações de um determinado investidor. Essa taxa pode ser valor fixo ou percentual sobre o valor dos papéis guardados. Zeragem compulsória. A zeragem compulsória, galera, no caso do day trade, muitas corretoras exigem margem de operações muito baixas, em torno de R$ 25, no caso de contratos futuros. Porém, você não pode operar na margem mínima, pois caso essa seja atingida, a corretora faz a zeragem pela mesa, para evitar riscos devido à alavancagem, o que chamamos então de zeragem compulsória. Portanto, recomenda-se mínimo R$ 500 a R$ 1.000 na conta. Esse valor varia de acordo com o perfil de cada trader e também varia de acordo com o tipo de ativo no qual opera. Portanto, só com o tempo você irá entender quanto deve deixar na conta. Quando a corretora realiza a zeragem compulsória, uma taxa é cobrada na conta do correntista. Essa taxa varia de corretora para corretora. Taxa de corretagem. A taxa de corretagem não é cobrada por muitas corretoras, por algumas somente em alguns ativos. Portanto, é importante pesquisar antes. Como que funciona essa taxa de corretagem? Quando você abre uma operação, seja ela de compra ou de venda, você é cobrado essa taxa de corretagem. E quando você fecha a operação, essa taxa é cobrada novamente. Lembrando que essa taxa varia de corretora para corretora, de ativo para ativo. A cobrança é feita, pois o investidor não pode mandar a ordem de compra ou de venda diretamente para a bolsa. Ele precisa da corretora como intermediário. Emolumentos. São taxas fixas cobradas pela B3, que é uma empresa privada. Muitos acham que a taxa vai para o governo, mas essa taxa vai para a empresa que gerencia as operações, a Bolsa de Valores, que chamamos de B3. Essas taxas variam de acordo com o tipo de operação day trade ou swing trade, o perfil do investidor, pessoa física, jurídica, e também varia de acordo com o tipo de contrato, ações, opções, mercado futuro. Já a taxa de liquidação, o que é a taxa de liquidação? Os negócios realizados no segmento de listados da B3 passam por processos de pós-negociações, que ocorrem na clearing. Fazem parte desses processos a compensação e a liquidação das operações. A taxa é um percentual calculado sobre o volume negociado pelo serviço de custódia em ações. Ou seja, essa taxa ela é cobrada somente para ações. Temos também a taxa de registro. A taxa de registro é cobrada pela Bolsa por conta do serviço de registro de operações feito pela clearing, somente em mercados futuros. Imposto de renda. O imposto sobre a renda ou imposto sobre o rendimento é um tributo de espécie imposto existente em vários países, que cada contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, paga uma certa porcentagem de sua renda ao governo. O imposto de renda não é cobrado automaticamente, então é necessário preencher um DARF para ficar em dia com a Receita Federal nas operações tanto day trade como swing trade. Vamos falar agora sobre um exemplo de swing trade em ações. Temos então, primeiramente, a taxa de liquidação, que é igual a 0,0275%, que vamos chamar de TL.
A taxa de emolumentos é igual a 0,03006%, que vamos chamar de E. E a taxa de corretagem chamaremos de TC. Se comprarmos ações da Petrobras, um lote de 100 ações a R$ 27,33 por ação, teremos um total de R$ 2.733. A taxa de emolumentos vai ser igual a aproximadamente 0,082 e a taxa de liquidação vai ser aproximadamente igual a 0,75. Sendo assim, temos um total de 2.733 mais o 0,082 mais o 0,75, que vai ser igual a 2.733,83 centavos 2. Se tivermos a taxa de corretagem, você soma aí a taxa de corretagem de acordo com a sua corretora. Se pegarmos então um exemplo aqui agora para venda, o cálculo é o mesmo. Porém, a gente vai estar pegando aí o valor de venda, que seria R$ 29,45 por ação, né? Vamos estar calculando a taxa de emolumentos, que vai ser 0,088, né? E a taxa de liquidação, que vai ser aí aproximadamente 0,81. Teremos então aí um total igual a 29,45 mais 0,088 mais 0,81, que vai ser igual a 2.945,89 centavos 8. Se tivermos aí a taxa de corretagem, ela deve ser somada também, tanto na compra quanto na venda agora também. Bom, como vocês podem ver, né, esse custo de operar ações em swing trade não é muito alto. Ele só vai estar impactando quando tiver operações com um volume de ações muito alto, que aí se você estiver tendo um lucro pequeno, essa taxa pode ser maior que o seu lucro, né? Então, tem que estar avaliando nesse sentido. Bom, um exemplo para day trade em ações, para calcular para day trade o cálculo é igual, né? Porém a taxa de liquidação é de 0,2%. É um pouco menor do que na modalidade de swing trade. Porém agora nós vamos estar falando sobre os mini contratos, que já é um cálculo diferente já. Vamos estar aqui falando então de um exemplo para day trade no dólar futuro. Vamos estar falando aí dos mini contratos só. Tá? Para o dólar cheio, esse componente fixo aí é cobrado, mas a gente não vai estar se atentando a isso, porque o nosso foco é em mini contratos. Tá? Então a gente tem os emolumentos. Como é cobrado esses emolumentos? Se você operar de 1 a 250 contatos no dia, você vai estar pagando uma taxa de 0,37. Se você operar de 251 a 1.000 contratos no dia, essa taxa vai cair para 0,33. E assim por diante, como vocês podem ver aí na tabela. Tá? Aí a gente vai ter mais essa taxa de registro, né, que vai ser esse componente variável aí de acordo com a quantidade de contratos que você operou no dia. Tá? Temos aí também, né, uma política de incentivo que eles usam. Né? Se você operar aí de 1 a 20 lotes no dia, você vai ter aí uma redução de 5%. Se for de 21 a 200 lotes, uma redução de 15%. E assim por diante, no valor daquelas taxas, né, que a gente já viu ali. Essa aqui agora é a tabela, é o mesmo funcionamento, só que aqui é para índice futuro, tá? Então, o esquema é o mesmo, né? Só que aqui é mini índice, né? Não é mais o dólar. E para a política de incentivo, a gente vai estar tendo essa outra tabela que vocês estão vendo aí. Tá? Agora a gente vai para um exemplo. Supondo que a gente comprou 15 contratos ao longo do dia de mini índice. Tá? A gente vai estar pagando aí uma taxa de emolumento de 0,63. Uma taxa de registro de 1,22. Certo? A gente vai estar somando aí esse valor, vai estar dando aí 1,85. Para pegar esses valores de emolumento e a taxa de registro, é só olhar naquela tabelinha lá que a gente acabou de passar, tá?
Aí você vai pegar lá a política de incentivo é de 40%, né? Então aí a gente vai estar pagando aí uma taxa sobre esse 1,85 com um desconto de 40%, que vai dar aí 1,11. Galera, se ficou alguma dúvida aí sobre como calcular alguma coisa, deixa a pergunta aqui nos comentários. Bom, agora a gente vai estar calculando aí o imposto de renda, tá? Para day trade, recai uma alíquota de 20% sobre o lucro, tá? Então, se a gente tiver aí um lucro de 20 mil e a gente aplicar esses 20% que deve ser pago como DARF, a gente vai ter aí 20 mil vezes 20%, que vai dar um valor de 4 mil, tá? O lucro final das operações, então, vai estar sendo aí 16 mil. Caso no mês anterior a gente tivesse um prejuízo de 2 mil reais, esse valor poderia ser abatido do imposto a ser pago nesse mês, né? Então, o resultado estaria sendo aí de 18 mil, porque estaria descontando os 2 mil dos 4 mil que tem que ser pago. Agora o imposto de renda para swing trade. Em swing trade, o imposto só é cobrado se o valor da venda mensal, né, o valor bruto total das ações, ultrapasse 20 mil. Tá? Aí vai estar tendo uma taxa de 15% sobre o lucro obtido. Por exemplo, se a gente comprou 1.000 ações a 18 reais, né, o valor de compra aí vai estar dando 18 mil. Né? Após um mês, a venda dessas 1.000 ações a 23 reais, o valor de venda vai estar dando 23 mil. Né? Sendo então, vai estar sendo um lucro de 5 mil. Né? Como esse valor é acima dos 20 mil, tem que fazer o cálculo do imposto, que seria 15% sobre esses 5 mil, dando aí 750 de valor de imposto, tendo então um lucro real de 4.250. Continuando então, né? Caso você venda 868 ações, de vez de vender as 1.000, né? A gente vai estar aí pagando um valor de compra, né? Que seria o valor que você pagou, né? De 15.624, tá? E o valor de venda das 868 ações vezes 23 vai estar dando aí 19.964, certo? A gente vai estar tendo um lucro de 4.340 se a gente abater os 15 mil dos 19 mil aí, tá? Como podemos ver, ao vender todas as ações, o lucro acaba sendo menor do que se vendesse apenas 868 ações, sendo importante fazer o cálculo para que você possa maximizar seus rendimentos. Em alguns casos, como este apresentado, compensa, pois você tem um lucro maior e ainda sobra 132 ações em conta, que você pode vender no mês seguinte ou mantê-las por mais tempo. Para grandes investidores que fazem um giro de valor muito alto, não compensa esses cálculos, pois acaba limitando suas operações mensais. Já para o pequeno investidor, pode ser vantajoso. Galera, vocês viram como é importante entender toda essa teoria? Olha a quantidade de informação que tivemos nessa aula. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou se quiser chamar lá no direct do Instagram, que eu tento tirar as dúvidas que ficaram. Se você gostou da aula, deixa o like no vídeo, lembra de se inscrever no canal, ativa o sino para não perder as próximas aulas. A próxima aula vai ter uma aula prática na plataforma explicando o básico do operacional e como montar a tela. Obrigado a todos e até a próxima aula.